O estalo da bufetada ecoou pela boutique sofisticada no chiado como um aviso de tempestade iminente. Pedro Almeida, o gerente de 29 anos, ficou ofegante, a mão ainda erguida, enquanto o cliente à sua frente, um homem de cerca de 35 anos, elegante com terno impecável e olhos penetrantes, tocava o rosto marcado de vermelho. A loja, uma das principais da cadeia Elegância Portuguesa, estava cheia de clientes que agora olhavam em choque. Não permito esse tipo de comportamento aqui, gritou Pedro, o sangue pulsando nas têmporas, sem saber que aquele ato impulsivo, nascido de sua própria luta interna com desejos que reprimia há anos, iria abalar os alicerces de sua existência. O cliente, que se apresentara como Alexandre Silva, sorriu ironicamente apesar da dor, sem dizer uma palavra, apenas fixando o olhar em Pedro como se lesse sua alma. Os funcionários sussurravam, o jovem vendedor que Alexandre conversava momentos antes ficou pálido. Pedro sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e medo, pois aquele tapa não era só contra um suposto flerte, mas contra o espelho de si mesmo que ele via no modo confiante e livre de Alexandre. A manhã começara normal, com Pedro gerenciando a equipe com mão de ferro, escondendo sua orientação atrás de uma fachada de heterossexualidade imposta pela família conservadora de Coimbra. Ele tinha planos de noivado com Ana, amiga de infância, para calar as perguntas. Mas ver Alexandre rindo e tocando o braço do vendedor, um rapaz de 22 anos abertamente gay, fez algo explodir dentro dele. Saia da minha loja, ordenou Pedro, apontando para a porta. Alexandre não se moveu. Em vez disso, tirou o telefone do bolso e digitou algo rapidamente. Você vai se arrepender disso, Pedro, disse ele calmamente, a voz grave e controlada. Os minutos seguintes foram um borrão, clientes saindo, a equipa em pânico. Pedro tentou justificar para si mesmo que estava protegendo o ambiente de trabalho, mas no fundo sabia que o tapa era projeção de sua frustração acumulada. Quando a polícia não foi chamada, mas sim um carro luxuoso parou na frente, Pedro sentiu o primeiro sinal de que algo estava errado. Alexandre entrou no carro sem olhar para trás. Pedro sentou-se no escritório dos fundos, a cabeça nas mãos, pensando como explicar isso à matriz. A assistente Maria entrou, pálida. Senhor Almeida, o cliente ele é o dono. Alexandre Silva, o fundador da cadeia toda. O mundo de Pedro desabou. Ele recordou os rumores, o homem que construíra o império de moda portuguesa, exportando para toda a Europa, conhecido pela discrição mas também pela generosidade com a comunidade. Pedro sentiu náuseas. Ia ser despedido, processado, exposto. Em casa, no pequeno apartamento em Alfama, com vista para as ruas estreitas iluminadas pelos candeeiros antigos, Pedro desabou no sofá. A garrafa de vinho tinto pela metade tremia em sua mão. O que eu fiz, murmurou para o vazio. As memórias vieram em avalanche, o pai, rigoroso, dizendo que homens a sério não olham para outros homens, a mãe rezando o terço por ele encontrar uma boa rapariga. Na universidade em Lisboa, ele tivera um breve momento com um colega, mas fugira aterrorizado, enterrando tudo. Agora, o tapa trazia tudo à tona. O telefone tocou. Era o amigo de Porto, Tiago. Ouvi boatos, mano. Deste um estalo no chefe. És doido. Pedro contou, omitindo o turbilhão interno. Tiago riu, mas o riso soou oco. Esses ricos merecem, mas cuidado. Pedro caminhou pela cidade naquela noite, passando por casais no bairro alto, alguns homens de mãos dadas, livres. Invejava aquela luz. No espelho do banheiro, viu um estranho, bonito, mas preso. Segunda-feira chegou. Dirigiu-se à sede em Belém, coração pesado como chumbo. Alexandre esperava no escritório amplo com vista para o Tejo. Bem-vindo, Pedro. Vamos transformar este erro numa oportunidade. Pedro sentou, mãos suadas. Alexandre não gritou. Falou da sua própria jornada, de como esconder a orientação durante anos para construir o negócio, enfrentando investidores conservadores. Eu sei o que é fingir, Pedro. O tapa doeu, mas o que vi nos teus olhos doeu mais. Pedro sentiu lágrimas subirem. Pela primeira vez, alguém via através dele. Alexandre propôs, suspensão de uma semana, mas depois um projeto juntos para reestruturar a loja. Pedro aceitou, sem escolha, mas algo dentro dele, pela primeira vez, sentiu esperança. Os dias de suspensão foram de introspeção profunda. Visitou a família em Coimbra, onde a mãe preparava almoços dominicais com perguntas sobre Ana. Quando vais casar, filho? A igreja espera. Pedro sorriu forçado, o peito apertado. À noite, sozinho no quarto de infância, chorou pela primeira vez em anos. O telefone de Alexandre chegou com uma mensagem simples: pensa no que queres realmente. A vida é curta para mentiras. Pedro respondeu, hesitante, e assim começou uma conversa que duraria noites. A revelação completa veio no fim da semana. Alexandre era abertamente gay desde os 28,
após perder o pai para o cancro e decidir não esconder mais. Perdi amigos, mas ganhei-me a mim mesmo. Pedro ouviu, fascinado. O medo misturava-se com atração. No final da file, Pedro voltou à loja com uma determinação nova, mas o caminho à frente era longo e cheio de escolhas dolorosas. A segunda semana trouxe a revelação plena e as primeiras conversas honestas que mudariam tudo. Pedro regressou à boutique no Chiado com o uniforme impecável, mas por dentro era um homem diferente. Alexandre apareceu sem aviso, vestido casual, jeans e camisa branca, para supervisionar o projeto de reestruturação. Os funcionários olhavam com curiosidade, mas ninguém ousava falar do incidente. Vamos começar pelo básico, disse Alexandre, sentando-se no escritório com Pedro. Fala-me da tua vida, não só da loja. Pedro hesitou, mas as palavras saíram como um rio represado: a infância em Coimbra, as piadas da família sobre maricas, a universidade onde esconderam um crush por um colega de quarto. Alexandre escutava, acenando. Eu passei por isso. Aos 22, em Paris, apaixonei-me por um estilista. Perdi o emprego por causa de um boato. Aprendi que esconder mata devagar. Juntos, revisaram os números de vendas, mas a conversa derivou para temas mais profundos. Alexandre partilhou como construir a cadeia após a morte da mãe, usando a moda como escape para a dor. A elegância portuguesa nasceu do meu desejo de beleza autêntica, sem máscaras. Pedro sentiu-se visto pela primeira vez. À tarde, caminharam pelas ruas do Chiado, parando num café com vista para a igreja. O que te assusta mais? Perguntou Alexandre. Ser eu mesmo e perder tudo, respondeu Pedro, voz trêmula. Alexandre tocou-lhe o ombro, gesto leve, mas carregado. Não perdes, ganhas. Naquela noite, Pedro ligou para Ana, terminando o namoro falso. Desculpa, não sou quem pensas. Ana chorou, mas compreendeu. A família em Coimbra soube no dia seguinte. A mãe ligou histérica: o que dirão os vizinhos? O pai ficou em silêncio, depois desligou. Pedro sentiu o mundo ruir, mas Alexandre enviou uma mensagem: vem jantar. Precisamos falar. No apartamento moderno de Alexandre em Lapa, com vista para o rio, o jantar foi simples: bacalhau, vinho verde. Conversaram até madrugada. Alexandre falou do seu parceiro anterior, uma relação que terminara por pressões profissionais. Aprendi que o amor pede coragem. Pedro sentiu o coração acelerar quando os olhares se cruzaram. Não houve toque, só compreensão. No dia seguinte, o projeto avançou: nova disposição da loja, foco em inclusão. Mas um colega, Tiago da equipa, sussurrou: cuidado com o chefe, parece que gosta de ti. Pedro corou, negando. A tensão cresceu quando a família enviou um padre para conversar. Pedro recusou, pela primeira vez. Alexandre, ao saber, sorriu: primeiro passo. A amizade aprofundava-se, com passeios pelo Tejo, discussões sobre moda e vida. Pedro começou a questionar tudo. No fim da semana, uma viagem de negócios a Porto foi anunciada. Juntos. Pedro sentiu medo e excitação. O conflito interno aumentava, mas também a clareza. Ele estava a despertar. A pressão familiar explodiu durante a visita a Coimbra, transformando a jornada de Pedro num teste de fogo. Após o jantar com Alexandre, Pedro decidiu enfrentar a família. O comboio para norte trouxe memórias: ruas estreitas, igreja onde servira como coroinha. A mãe abraçou-o na estação, olhos vermelhos. Filho, o que se passa? A Ana ligou, disse que terminaste. O pai, na sala de jantar, serviu vinho do Porto. Homens não fogem de responsabilidades. Pedro contou parte da verdade: o tapa, a suspensão, o novo mentor. Omitiu o resto. A mãe chorou: Deus não quer isso para ti. O pai bateu na mesa: se fores como aqueles, não és meu filho. Pedro saiu da casa, coração partido, caminhando pelas colinas até ao rio Mondego. Ligou para Alexandre. Eles não aceitam. A voz de Alexandre foi calma: eles não precisam. Tu precisas. De regresso a Lisboa, Pedro mergulhou no trabalho, mas o sono fugia. Sonhos misturavam o tapa com beijos proibidos. Alexandre propôs um fim de semana em Sintra para desanuviar. Lá, nos jardins do palácio, caminharam entre fontes. Alexandre partilhou a sua crise aos 25, a família de Trás-os-Montes rejeitaram inicialmente, mas o tempo e o sucesso amoleceram. O amor cura, mas leva tempo. Pedro sentiu a atração crescer, mas medo travava. Um mal-entendido surgiu quando Tiago, o colega, viu mensagens e espalhou rumores na loja. O gerente e o dono algo estranho. Pedro confrontou, mas o dano estava feito. A família ligou novamente, exigindo regresso.
Pedro recusou. Na sede, Alexandre defendeu numa reunião: Pedro é talentoso. O erro foi humano. O respeito cresceu. Pedro começou terapia, pela primeira vez falando da identidade. Sou gay, disse em voz alta no consultório. O peso aliviou. A fala terminou com uma festa de equipa, onde Alexandre e Pedro dançaram discretamente, o primeiro toque intencional. O caminho para o amor começava, mas a sociedade e a família ainda pressionavam forte. A viagem de negócios a Porto trouxe mal-entendidos e o primeiro teste real da amizade em ascensão para romance. No comboio, Pedro e Alexandre revisaram planos para a nova loja. No hotel junto ao Douro, quartos adjacentes. Jantares com investidores locais, onde Alexandre brilhou com carisma. Um investidor fez piada homofóbica sutil. Alexandre respondeu com elegância: o preconceito custa dinheiro. Pedro admirou. À noite, no quarto, conversas profundas, Alexandre falou do ex-parceiro que o traíra por medo. Pedro confessou o crush da universidade. A tensão sexual era palpável, mas contida. Um mal-entendido, um funcionário de Porto viu-os sair juntos e assumiu o romance, espalhando na sede. Tiago ligou: estás a dormir com o chefe. Pedro negou, furioso. De volta a Lisboa, confronto com Tiago, traição, ciúmes profissionais. Pedro sentiu-se isolado. Alexandre apoiou: escolhe quem és. Uma crise familiar, o pai sofreu infarto leve, culpando o estresse do filho. Pedro viajou sozinho, reconciliou parcialmente. Amo-te, pai, mas não mudo. O pai chorou pela primeira vez. Regresso trouxe clareza. No escritório, Alexandre abraçou: estou orgulhoso. O toque durou, olhos encontraram-se. O primeiro beijo quase aconteceu, mas Pedro recuou. Ainda não estou pronto. Alexandre respeitou. A file fechou com uma exposição de moda em Lisboa, onde Pedro apresentou ideias, ganhando aplausos. O crescimento era visível, mas o conflito interno persistia. Os confrontos atingiram o pico quando a traição de Tiago veio à luz e Pedro enfrentou a crise final de identidade. Tiago, invejoso, enviou e-mail anónimo à matriz acusando favoritismo romântico. Alexandre investigou, confrontou. Pedro sentiu vergonha. Talvez seja verdade. Crise. Pedro isolou-se, bebendo, questionando tudo. Alexandre foi ao apartamento: não foges mais. Conversa longa, lágrimas, confissões. Pedro admitiu amar Alexandre. Desde o tapa. Abraço longo, sem pressa. Família. Mãe visitou Lisboa, viu os dois juntos. Choque, mas diálogo. Quero que sejas feliz. O pai ligou, hesitante. Sacrifício. Pedro renunciou ao cargo de gerente para evitar rumores, aceitando posição criativa. Alexandre apoiou. O despertar veio numa caminhada no Parque Eduardo VII, escolho o amor. O clímax emocional, perdão a Tiago, que pediu desculpas. A cadeia floresceu com nova imagem inclusiva. Pedro sentiu paz. A resolução trouxe superação completa e felicidade conquistada após todos os sacrifícios. Meses depois, a nova coleção, Autênticos, foi lançada, inspirada na jornada de Pedro. Na festa de inauguração no Chiado, Pedro e Alexandre apareceram juntos, de mãos dadas. A família veio, aceitando aos poucos. Amigos verdadeiros celebraram. No mirador com vista para o Tejo ao entardecer, Alexandre ajoelhou: queres partilhar a vida comigo? Pedro disse sim, lágrimas de alegria. O abraço foi terno, cheio de promessas. A empresa prosperou, símbolo de inclusão. Pedro, agora designer-chefe, encontrou propósito. A jornada de dois homens que se encontraram num tapa transformou-se em amor que venceu preconceitos. Lisboa testemunhou a sua felicidade. Verdadeiro ou falso, o verdadeiro amor exige que confrontemos o preconceito que carregamos dentro de nós mesmos.